em 1904, com a intenção de protestar contra a vacinação obrigatória da varíola, imposta por Oswaldo Cruz. Agora, passo a palavra para o Vitor de Mello, que vai explicar quem foi Oswaldo Cruz e sua participação no movimento. Oswaldo Cruz foi um médico brasileiro que era sanitarista, bacteriologista e epidemiologista. Iniciou sua faculdade aos 15 anos e acabou se formando aos 20 na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Um detalhe que não podemos esquecer é que ele estagiou no Instituto Pasteur em Paris. Oswaldo Cruz foi muito importante na saúde pública do nosso país. Em 1903, foi nomeado diretor-geral da saúde pública, substituindo Nuno de Andrade. Ele, junto do governo, fez com que a vacina fosse obrigatória para todos os cidadãos. Isso ajudou a erradicar a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Oswaldo Cruz foi também diretor do Instituto Soroterápico Federal. Ele foi designado para a fabricação do soro que combatia a peste bubônica. A peste bubônica foi diminuindo rapidamente após a fabricação desse soro. Agora eu passo a palavra para a Rafaela, que irá falar sobre o contexto histórico. Para continuarmos falando sobre a revolta da vacina, temos que detalhar o contexto histórico dessa época. E para isso, irei começar detalhando o governo. Rodrigues Alves assumiu a presidência em 1902. E neste período, o Rio de Janeiro, a então capital federal, estava passando por uma realidade insalubre. A cidade tinha carência de saneamento básico e as ruas estavam tomadas por centenas de lixos, o que gerou a proliferação de várias doenças, como a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. Outro ponto que deve ser detalhado é a reurbanização. O presidente, diante dessa situação, tomou a decisão de reurbanizar a cidade. Para auxiliá-lo neste projeto, Rodrigues Alves nomeou o engenheiro Pereira Passos como prefeito e o médico Oswaldo Cruz como diretor de saúde pública. Com isso, iniciou-se grandes obras públicas e o combate contra as doenças que estavam se proliferando. Porém, essa reurbanização trouxe fortes consequências para a camada mais pobre da população, já que para realizarem a construção de novos espaços e para deixarem ruas e avenidas mais largas, houve a demolição de vários cortiços e casebres. Essa medida de demolição foi denominada como o bota abaixo. As epidemias são outro aspecto muito importante de se detalhar. Em 1904, o Rio de Janeiro passava por uma forte e violenta epidemia de varíola. Havia um número muito grande de pessoas acometidas pela doença. E, de fato, o combate dessa doença foi um desafio para o médico Oswaldo Cruz. Para o controle da varíola, foi instituída a vacina anti-varíola, que se tornou obrigatória para toda a população. Agora passo a palavra para a Andressa, que vai esclarecer quais foram as medidas tomadas pelo sanitarista Oswaldo Cruz para erradicar outras epidemias. Para colocar fim às doenças que rodeavam a cidade, Oswaldo Cruz sugeriu que os vetores dessas doenças deveriam ser exterminados. No caso da febre amarela, os mosquitos, e no caso da peste bubônica, os ratos. Para que isso acontecesse, alguns guardas, chamados de mata-mosquitos, invadiam casas para procurar e executar os animais. Nesse período surgiu até mesmo uma campanha, onde as pessoas que levassem ratos ao poder seriam recompensadas, mas devido à enorme quantidade de fraudes, o movimento não foi para frente. Para combater a varíola, como foi dito pela Rafaela, Oswaldo Cruz tomou uma decisão radical para aquele momento, tornar a vacina obrigatória. Na verdade, a vacina já era obrigatória desde 1837 para crianças e 1846 para os adultos, mas essa lei não era cumprida por falta de produção de vacina, ou seja, não tinha vacina para toda a população. Então, Oswaldo Cruz solicitou ao governo, em junho de 1904, que a vacina se tornasse obrigatória novamente, além de determinar que as pessoas que não tomassem não poderiam ser contratadas, matriculadas em escolas ou até mesmo viajar. Depois de muito debate no Congresso, essa lei foi aprovada dia 31 de outubro de 1904 e regulamentada dia 9 de novembro. A população já estava insatisfeita desde a reurbanização da cidade, que resultou no aumento dos aluguéis e na expansão das favelas, como a gente pode ver nessa imagem, que mostra que as pessoas fugiram para os morros e tiveram que se alojar lá. Com as medidas drásticas para acabar com a febre amarela e com a peste bubônica, que consistiam nas invasões domiciliares, e, por fim, com a vacinação obrigatória, uma decisão radical para aquela época, na opinião da população, e que se tornou o gatilho para a revolta da vacina. Mas o que de fato foi esse movimento, o Kaique vai nos explicar agora. Como a Andressa estava dizendo,
A população estava revoltada com o plano de saneamento. As pessoas não queriam a imposição da vacina obrigatória, onde as brigadas sanitárias entravam nas casas das pessoas e as vacinavam à força, além de higienizar suas residências. Naquela época, grande parte da população desconhecia e temia os efeitos das vacinas. Isso se dá a alguns fatores, como a falta de educação para todos, por exemplo. Algo que também contribuiu contra o planejamento de saúde foram os fatores culturais da época, onde as pessoas andavam com mais roupa e, consequentemente, mostrar o braço para um desconhecido era considerado algo absurdo. As pessoas também estavam indignadas com um plano de remodelação urbana feito pelo presidente Rodrigues Alves, que fez com que muitas pessoas fossem desalojadas de suas moradias. Porém, essas não eram as únicas coisas que estavam sendo debatidas. Com toda essa questão polêmica ocorrendo, a imprensa e as forças políticas que eram contra a presidência se aproveitaram da confusão e a usaram de pretexto para desmoralizar o presidente. E foi no mês de novembro de 1904 que a revolta ficou marcada. Carroças e bondes foram incendiados, lojas saqueadas, postes apedrejados e outros vários atos de vandalismo ocorreram no Rio de Janeiro. Porém, o governo não ficou parado e enviou os pelotões para agirem contra o ato. Após uma semana, aproximadamente 20 pessoas morreram, 67 se feriram e 945 foram presas. No fim, o presidente Rodrigues Alves foi forçado a desistir da campanha obrigatória de vacina, e o índice de vacinação despencou. 4 anos depois do ocorrido, o Rio de Janeiro foi atingido pela maior epidemia de varíola da sua história, coisa que poderia ter sido evitada com a campanha da vacinação obrigatória. A população estava desesperada para ser vacinada, e foi só assim que as pessoas descobriram como a vacina era algo essencial a todos. E agora, eu pergunto para vocês, espectadores. Vocês acham que esse movimento tem uma relação com a atual pandemia do Covid-19 no Brasil? O que vocês acham, pessoal? Pode usar o microfone também, galera. Obrigado a todos que participaram ativamente e aos que reservaram um tempo para pensar na questão proposta. Bom, sabemos que essa relação é real e, para entendê-la, é necessário analisar que a revolta da vacina ocorreu há mais de 100 anos atrás, mas mesmo assim, ainda podemos notar resquícios dos seus ideais. Uma das principais bases fundamentais para a população revoltosa de 1904 era o fato de que a população achava que era o indivíduo que deveria escolher se queria ou não tomar a vacina. Esse pensamento é retomado atualmente pela presidência do Brasil, já que a família do atual presidente Jair Bolsonaro espalha comentários do tipo, abre aspas, toma a vacina quem quiser, isso é liberdade. Fecha aspas. Essa frase foi proferida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, embora, curiosamente, num período em que essa opinião ilógica foi disseminada à população brasileira, dados apontavam que, no Brasil, a cada 73 segundos alguém morria por coronavírus. É importante lembrar que, em 1904, foi o governo que se mobilizou para combater as epidemias, apropriando-se, sobretudo, de métodos científicos para a prevenção das doenças. Contudo, atualmente é a própria presidência quem dissemina desinformações sobre a vacinação e contradiz os métodos científicos. Que os movimentos anti-vacina existem desde antes da pandemia de 2020, e isso é fato. Entretanto, é correto afirmar que a pandemia deu mais destaque e aumentou em larga escala os adeptos a esse movimento. Isso ocorre devido ao fato de que atualmente as pessoas carecem de informação, porém procuram nos lugares errados. Somando a desinformação ao desconhecimento científico no que diz respeito a como as vacinas agem e são criadas e a rápida chegada dessas vacinas ao mercado, temos como resultado uma grande desconfiança de uma considerável parcela da população. Devemos considerar também que muitas dessas pessoas aderem-se aos movimentos anti-vacina não somente pelo desconhecimento, mas também pelo medo. O medo da vacina criada rapidamente e o medo de seus efeitos colaterais. A exemplo disso, a OMS expressou que a proliferação excessiva de informações é preocupante, causando às pessoas um sentimento de não saberem o que deve ser feito. Ela afirma que muitas pessoas chegaram a morrer por causa dessas informações erradas. Bom, agora que já analisamos a relação, passo a fala para a Ingrid para que ela encerre a nossa apresentação.
As camadas populares rejeitavam a vacina, que consistia no líquido de pústulas de vacas doentes. Acreditava-se que quem tomava a vacina ficava com feições bovinas. A charge representa que a lei da vacinação obrigatória acende o pavio da revolução, enquanto os políticos e o Oswaldo Cruz ficam apavorados. Por fim, vimos que Oswaldo Cruz foi um nome muito importante no período da revolta. Sem ele, o Brasil não teria se tornado um país referência de imunização. A revolta da vacina aconteceu pelo fato de muitas pessoas não saberem da importância da vacina, além do caos da reurbanização, que foi a tentativa de diminuir a poluição, e também teve como resultado que muitas pessoas perdessem suas moradias. Em meio à crise da revolta, houve também confusão política, o que fortaleceu ainda mais o movimento anti-vacina. A revolta aconteceu há 116 anos, onde a ciência não tinha tantos métodos tecnológicos de comprovação, e as pessoas não tinham tanto acesso à educação. Criava-se milhares de especulações diz respeito a efeitos colaterais da vacina. Atualmente, contamos com uma tecnologia que avança a cada dia juntamente com a ciência, desenvolvendo-se para atender às necessidades da população. Mas o que adianta termos tanta tecnologia e ciência se a sociedade não quer avançar junto? Nessa pandemia, batemos 505 mil mortes por irresponsabilidade, negacionismo, fake news, espalhadas até por autoridades públicas. Agora sofremos também pela falta de vacina, e o ano é 2021. Agradecemos a todos pela atenção e esperamos que nossa apresentação tenha agregado algum conhecimento a todos. Muito bem, galera. Olha, vocês me surpreenderam agora. Eu acho que vocês deram conta. Esse tema, a revolta da vacina, ele é um fato histórico, um evento histórico que ocorreu no Brasil, muitas vezes que a gente não sabe muito bem localizá-lo, né? Mas ele teve efeitos devastadores na sociedade brasileira. O próprio nascimento das favelas no Rio de Janeiro é muito em consequência desse processo todo que culminou com a revolta da vacina. Achei muito bom a abordagem histórica que vocês trouxeram, conseguiram resgatar os personagens, trouxeram lá o Bota Abaixo, que foi o movimento lá que o Pereira Passos, um médico higienista, comandou na cidade do Rio de Janeiro, que tem um livro muito interessante chamado Cidade Febril, do professor Sidney Chalub. Existem outros livros também que tratam dessa questão, desse fato histórico da revolta da vacina. Mas eu acho que vocês conseguiram sintetizar aqui, nesses 12 minutos e pouco aí que vocês produziram esse vídeo, conseguiram trazer esses elementos, inclusive atuais, que a gente vai ter uma aula sobre vacina, história das vacinas, e vocês já anteciparam algumas questões, né? Como esse resgate aí anacrônico daquele movimento que dizia que as pessoas iam virar vaca, virar boi, né? Aí tem alguém aí que disse que ia virar jacaré, né? Então, vocês fizeram esse link com o tempo atual que foi ótimo. Vocês conseguiram fazer, entender o que foi a revolta da vacina, e eu acho que a pandemia de Covid também contribuiu, aí vocês conseguiram fazer esses dois links. Eu gostei muito aí da apresentação de vocês, acho que a ideia era essa mesma, que vocês pesquisassem, que conseguissem refletir sobre esses elementos. Por conta disso, eu vou dar 10 para vocês. 10. Gostei muito da apresentação, gostei muito dos slides, gostei muito Obrigado, professor. Desse link histórico que vocês conseguiram trazer. E a gente nem falou disso, né? A gente nem falou de vacina ainda. Que tem uma aula programada aí que eu vou falar sobre a história das vacinas. Gostei muito, tá de parabéns o grupo, viu? Gostei bastante. Muito obrigado, professor. Professor, se a minha nota não for 10, professor, o senhor faz o favor de nem falar aqui, tá? Por favor. Sim. Vamos ver, vamos ver. Bom, o próximo grupo é o
do segundo de logística, Leandro Alice, Aline Pereira, Isabela Trajano, Giovana Araújo, Giovana Azevedo. O tema é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então vamos lá? Quem já está aí, já podem ir preparando, na hora que vocês estiverem preparados aí, como é que vai ser a apresentação? Vai ser a apresentação. A Isabela vai apresentar. Né? Tá com vocês. Vocês podem inserir o que na tela aí, o que vocês tiverem. Beleza, professor. Um minutinho só. Tá. Bom, esse é o segundo, agora, o segundo de log A, né? Na sequência é o tema Revolta da Vacina também, segundo log B, com a Lenay Evelyn, Maiara Suelen, Matheus Dias, Murilo Correia, Rafaela Gasques, Sofia Santana e Thiago Augusto. Já podem, inclusive, deixando já pronto. No final, a sequência é com vocês. Vace Lovers. Segundo log A. Beleza. Os Vace Lovers. Professora, a gente estava falando ali no grupo, mais um minutinho, que a Bela tá tentando apresentar e não tá conseguindo. Não tá conseguindo? Mas ela vai colocar. Aí, agora foi. Tá entrando. Entrou. Vou fechar o meu microfone. Vou começar, professor. Só um minutinho. Bom dia, nós somos um grupo de alunas, né, do segundo Logística A. Nosso grupo é formado pela Aline, Ana Alice, a Isabela Trajano, Giovana Azevedo e eu, a Giovana Araújo, e nós iremos falar sobre o Sistema Único de Saúde, mais conhecido como o SUS. Primordialmente, nosso objetivo diante da realização deste ofício será abordar dados relevantes sobre o Sistema Único de Saúde, trazendo informações desde seu contexto histórico até a época atual. Esses são os tópicos que vão ser abordados durante a nossa apresentação. E eu vou começar falando sobre o que é o SUS. Ele é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, com o objetivo de preservar a saúde pública, oferecendo vacinas, cirurgias, métodos contraceptivos, entregando assistência integral e totalmente gratuita também para portadores de HIV e doentes de AIDS, renais crônicos, pacientes com câncer, tuberculose e hanseníase. E se você pensa que acaba por aí, não. O SUS também está presente no salão de beleza, na lanchonete, por exemplo, pois nestes lugares também encontramos o trabalho da vigilância sanitária. Sobre a sua origem. Criado em 1988 com a Constituição Brasileira, onde foi definido o direito à saúde, que determina o dever do Estado garantir a saúde do cidadão, veio o SUS. Mas a sua história começa desde 1951, que foi quando a OMS, Organização Mundial da Saúde, foi criada. Porém, apenas nas décadas de 70 e 80 no Brasil que começaram a ser mais decisivas. Quando tudo começou, tinha acesso apenas quem havia carteira assinada ou fosse contribuinte. Pessoas mais humildes que não tinham esses requisitos dependiam da caridade e de entidades filantrópicas, como as Santas Casas. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Bom dia, eu sou a Isabela Trajano e vou falar sobre os objetivos. Pela Lei 8.080, no artigo 5º, tem seu dever de identificar e divulgar os fatores condicionais e determinantes da saúde, tais como a alimentação, a moradia, o saneamento básico,
o meio ambiente, o acesso aos bens e serviços essenciais. Assistencia as pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e preventivas. No artigo 6º, fala-se sobre as execuções de ações, que são como a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a saúde do trabalhador, a assistência terapêutica integral, incluindo a farmacêutica. Ainda no artigo 6º, é falado sobre o controle e a fiscalização, onde o SUS controla e fiscaliza os serviços, produtos, substâncias e substâncias de interesse para a saúde, alimentos, águas e bebidas para o consumo humano, sangue e seus derivados e o incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico. Os princípios do SUS. No artigo 7º, existem 2 princípios, onde neles se encaixam alguns tópicos, e esses princípios devem se desenvolver de forma interdependente, com constância e interação. Os princípios doutrinários, que são a universalidade, onde fala que a saúde é um direito de todos, independente do seu sexo, raça, ocupação ou característica social ou pessoal. A equidade, que oferece mais a quem necessita mais, e seu objetivo é diminuir as desigualdades. E a integralidade, que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. É preciso incluir a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação das mesmas. E os princípios organizativos, sendo eles a regionalização e a hierarquização. Eles são planejados serviços em níveis de complexidade, cobrindo uma certa área geográfica, e são elaboradas em base de critérios epidemiológicos. A descentralização e o comando único. A descentralização tem seu objetivo de distribuir o poder e a responsabilidade entre os 3 níveis do governo, prestando serviços com maior qualidade, garantindo o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. Existe a concepção constitucional do comando único, onde cada esfera do governo é autônoma e soberana e em suas decisões, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. E, por último, a participação popular, onde fala que a sociedade deve participar no dia a dia do sistema e, para isso, devem ser criados conselhos e conferências de saúde que visam formular estratégias, controlar e avaliar as execuções da política de saúde. Eu sou a Aline Pereira e eu vou começar falando sobre as formas de financiamento desse sistema. A Constituição Federal de 1988 determina que as 3 esferas do governo, que são federal, estadual e municipal, financiam o Sistema Único de Saúde, gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde. Planejar este financiamento promovendo a arrecadação e repasse necessário de forma a garantir a universalidade do sistema. Tem se mostrado, no entanto, uma questão bem delicada. Como funciona esse sistema? O modelo universal é o SUS, adotado pelo Brasil. Consiste em oferecer atendimento amplo e irrestrito a todos os cidadãos, independente da classe social, com verba vindo do financiamento público. O SUS conta com menos de R$ 25 mensais por pessoa, e 10 vezes menos do que o destinado pelos sistemas de saúde dos países desenvolvidos, e bem abaixo do valor de qualquer mensalidade de um plano de saúde. Uma das principais conquistas são o controle e a eliminação de doença por meio da vacinação, socorro para mais de 110 milhões de pessoas na rede pública, a assistência farmacêutica, que fornece medicamentos essenciais e antirretrovirais gratuitos, atende a população que necessita de transplantes, a vigilância sanitária, que atua em todo o território nacional, procedimentos de quimioterapia e radioterapia, programas de combate à DST, e também existem políticas públicas, que são programas de ajuda para crianças, adolescentes, mulheres, homens, idosos, a população negra, indígena, LGBTQIA+, as comunidades quilombolas e ribeirinhas, pessoas com transtornos mentais e portadores de deficiências.
ajudando também a população de rua e em regime prisional. Bom dia, gente. Meu nome é Giovanna de Azevedo. E, bom, depois de vocês aprenderem um pouco sobre o surgimento, princípios, artigos, funcionamento, formas de financiamento e conquistas do SUS, eu irei apresentar para você a... Tá um pouco baixo o seu áudio, Giovana. Tá me ouvindo melhor? Fala um pouquinho mais alto, acho que vai ajudar. Agora tá me ouvindo? Beleza. Agora melhorou. Então, eu irei apresentar para vocês a relação da sociedade com o SUS. No primeiro tópico, a gente diz sobre a dependência da sociedade por um sistema de saúde eficaz. Isso diz que, com a situação precária que acompanha uma quantidade mais que significativa da população, resulta, então, em uma maior dependência em serviços de saúde gratuitos. O segundo tópico diz sobre os problemas socioeconômicos da sociedade, ou seja, uma maior demanda em busca do SUS, já que muitas pessoas necessitam de serviços que o SUS oferece. O terceiro tópico diz sobre melhor qualidade de vida para a população, ou seja, quando há alguma necessidade, um problema de saúde ou algum recurso necessário, as pessoas podem buscar pelo atendimento, que apesar de muitas vezes precário, faz toda a diferença na vida de milhões de brasileiros. No quarto tópico, a possibilidade de oferecer recursos, ou seja, pessoas que não possuem um plano de saúde particular, ou até mesmo aquelas que possuem, podem utilizar os recursos disponibilizados pelo SUS. No quinto tópico, a existência de uma maior democracia. A democracia está relacionada à possibilidade em atender a demanda de uma determinada região, atendendo às especificações para cada comunidade presente em uma determinada região. Tudo bem, mas quais são os problemas enfrentados por esse sistema? Então, no primeiro tópico, tem a má administração, ou seja, o dinheiro disponível é insuficiente para a sua demanda. A má administração interna também se torna um problema, pois a divisão da utilização da verba disponível é muitas vezes feita de forma equivocada. Então, isso faz com que falte alguns recursos e sobre alguns outros. A longa espera para marcar uma consulta ou exame. A alta demanda tem relação também com esse tópico. E o tópico 5 também, pois um único médico possui mais pacientes, o que dificulta o atendimento de diversos outros. Então, o tempo entre uma consulta e outra é ainda maior. A falta de verbas. Verba insuficiente para a demanda que precisa ser atendida ocorre sempre, o que resulta no tópico 4 e no tópico 5, que diz sobre falta de recursos e falta de médico. Ou seja, não há verba suficiente para pagar os médicos ou disponibilizar recursos. No tópico 6, diz sobre médicos desqualificados, ou seja, quando há médicos suficientes, há médicos que não possibilitam um atendimento de qualidade, até mesmo pelo curto período de tempo que eles possuem entre uma consulta e outra. Mas então, quais são os benefícios do SUS? Bom, entre todos esses problemas que a gente citou agora, todos os sistemas possuem benefício, e o SUS é um desses. Bom, dentre eles está a disponibilidade de recursos, atendimento a todas as pessoas, inclusive estrangeiros, com acesso gratuito. A taxa de atendimento para uma consulta ou exame em outros países, como muitos de vocês devem saber, ela é taxada. Então, toda vez que você vai fazer um exame, uma consulta ou algo bem semelhante, você paga uma taxa. Aqui no Brasil, mesmo com pessoas que não têm origem do país, podem possuir um acesso gratuito à nossa saúde. O SUS ajuda também no combate a doenças, epidemias e pandemias. E também tem um outro fator muito importante, que é a disponibilidade de vacinação, que garante basicamente a sobrevivência humana conforme tantas gerações. Essas são algumas curiosidades que são importantes a ser citadas. E outra também que é muito importante é a celebração do dia 7 de abril, que passou a ser ainda mais importante depois de 2020, quando se evidenciou ainda mais a necessidade do trabalho de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, auxiliares e demais profissionais da saúde,
No Dia Mundial da Saúde, reconhecemos a necessidade do acesso universal, integral e igualitário. Eu sou a Analice e assim encerramos o nosso seminário, agradecendo a atenção de todos presentes. Nosso objetivo diante dessa apresentação foi deixar claro como se desenvolve o Sistema Único de Saúde, trazendo informações que ajudam a ter uma melhor compreensão e conhecimento desse privilégio que nós brasileiros possuímos e o quão necessário ele é, principalmente nesse período que estamos presenciando de pandemia. Então, defendam o SUS, pessoal, dizendo não à privatização dele e viva a vacina. Muito bem, galera. Muito bem. Vocês trouxeram um cabedal de informações completas, né, sobre o Sistema Único de Saúde. Gostei muito. Tem ali naquele tema dos problemas, talvez, a gente teria que ter mais tempo, né, evidentemente, para tratar desses problemas aí que são do SUS, né, muitos dos problemas, inclusive, são problemas que parece que são criados de propósito, né, para tentar desqualificar o Sistema Único de Saúde, mas a verdade é que vocês conseguiram sintetizar ali o tamanho que é esse negócio do SUS, né, e a importância que ele tem aí nesse momento de pandemias. Talvez se a gente não tivesse o SUS, a nossa tragédia nessa pandemia de Covid-19 talvez fosse imensamente maior, né? Mas graças ao SUS, evidentemente, a gente tem conseguido mitigar um pouco essa tragédia que já é gigantesca, né? Com mais de 500 mil de mortos aí até agora. Mas olha, parabéns para vocês, gostei muito do conteúdo que vocês trouxeram, vocês conseguiram seguir o roteiro que vocês propuseram lá no início, né? Isso é importante, conseguir seguir esse roteiro. Acho que só soltar um pouco mais a voz aí, alguns integrantes do grupo, né? Às vezes fica meio tímido também, solta a voz, fala alto mesmo, fala com vontade, mas isso é um detalhe que vai aprendendo também, vai pegando o macete aí, à medida que vai falando também, né? Vocês têm por hábito não falar muito, né, nas atividades remotas, mas à medida que vai falando, vai se soltando. Mas do ponto de vista da proposta, do conteúdo, daquilo que foi proposto, eu gostei, achei que vocês trouxeram mais coisa, inclusive, do que eu dei na aula, né, isso foi bacana também, e trouxeram aí questões que são problemas, e a defesa do SUS, enfatizaram aí a defesa do SUS, que eu acho que é uma questão fundamental também, importante. Por tudo isso, eu vou dar 10 para vocês. Gostei da apresentação, gostei do conteúdo que vocês trouxeram bastante. Acho que foi mais completo do que eu consegui abordar na aula com vocês. Parabéns. Obrigada, professor. Muito bem. Ai, professor, obrigada. O meu microfone ele tem problema, porque a gente ensaiou hoje várias vezes de manhã e ele estava normal. Aí o palhaço para, volta, enfim, mas obrigada. Mas normal, é só pegando mais o traquejo mesmo de falar. E para falar é soltar a voz, articular mais a boca, né? Que falar com o diafragma, né? Solta a voz. Mas aí é exercício. Isso aí vocês vão aprendendo na medida que forem falando, vai ouvindo e vai descobrindo também, né? O interessante dessas apresentações, fala no espelho, fica de frente para o espelho e fala, conversa com você, vai soltando a voz, vai ouvindo a sua voz, né? Isso ajuda. Professor, também. eu acredito que o problema que aconteceu foi por conta do áudio mesmo, porque ela articula bem a fala dela. Não, mas sobre o conteúdo foi importante. O conteúdo que vocês trouxeram, eu acho que deu conta da proposta do trabalho, e isso para mim foi mais importante. Tá? Obrigada. Por isso que eu considerei de a nota máxima, né? Exploraram bem o tema. Vamos lá então, gente. O próximo grupo é Revolta da Vacina, é isso? Segundo o log B, Lanai Evne, é isso? Maiara Sueli, Matheus Dias, Murilo Correia, Rafael Gasque, Sofia Santana e Thiago Augusto. Revolta da Vacina, já está aí engatilhado? Já, professor, peraí. Só colocar na tela, porque aí eu muto. E aí o próximo, depois desse grupo, o segundo de redes, né, epidemias de doenças transmissíveis, em particular febre amarela e malária, da Aline Schmidt, Amanda Schmidt, a Carolina Alves, Thaís Cordeiro, esses integrantes do grupo. Já deixam também pronto que na sequência são vocês. Bom dia,
Meu nome é Mayara, eu vou fazer a introdução do trabalho. A gente vai falar sobre a revolta da vacina. A gente resolveu fazer um vídeo porque é mais prático. E os integrantes do grupo são o Murilo, eu, a Sofia, a Rafaela, o Thiago e a Lanai. E o Matheus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar no chat que a gente responde. Olá, meu nome é Sofia e neste vídeo irei explicar um pouco sobre a revolta da vacina. Bom, a revolta da vacina foi uma rebelião de caráter popular que ocorreu em novembro de 1904, no Rio de Janeiro, capital federal da época. Seu fundamento foi a insatisfação da população com a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, estabelecida pelo sanitarista Oswaldo Cruz, além do descontentamento com os serviços públicos prestados. O grande problema de fato foi a campanha ter sido realizada de maneira autoritária, com casas sendo invadidas e vasculhadas e não havendo uma conscientização sobre a importância da vacina e da higiene para a população. Além disso, mostrar o braço para tomar a vacina era considerado imoral, pela vestimenta comum da época cobrir todo o corpo. E desta forma, ocorreu o início da revolta da vacina. Para a contextualização histórica, no Rio de Janeiro, um grande crescimento populacional começava-se a existir. Cerca de 800 mil habitantes ocupavam todo o território carioca. Com a virada do século XIX para o século XX, atrelada a um contexto de movimentos de abolição da escravatura e do fim do regimento monárquico, o crescimento urbano acontecia de maneira rápida e desordenada. Com este crescimento populacional, a demanda por habitação crescia consideravelmente, de maneira que os donos dos casarões começaram a criar divisões em seus cômodos para construírem pequenos cubículos, onde estes eram alugados para famílias que chegavam. Daí o surgimento dos cortiços e pensões no início do século. Em função disso, as condições sanitárias e higiênicas começam a tornarem-se precárias. Assim, os locais ficam favoráveis ao surgimento e contágio de doenças e epidemias, e também à proliferação de vários roedores e mosquitos transmissores de doenças. Desta maneira, várias doenças começaram a serem transmitidas, havendo um contágio em toda a população. Doenças como peste bubônica, febre amarela, sarampo ou tuberculose escarlatina. Mas dentre estas, uma das doenças que teve um grande e principal contágio na região carioca foi a varíola. Quando o presidente Rodrigues Alves assumiu o governo em 1902, as ruas da cidade do Rio de Janeiro apresentavam uma situação sanitária precária, com o vírus da varíola se espalhando e a proliferação de ratos e mosquitos. Em seu mandato, foi decidido sanear e reurbanizar o Rio de Janeiro para torná-lo um reflexo do Brasil republicano moderno. Assim, a cidade passou por grandes mudanças, obras públicas, o alargamento de ruas e avenidas e o combate às doenças. Tendo o engenheiro Pereira Passos para prefeito e o médico Oswaldo Cruz para diretor da saúde pública, foram tomadas diferentes medidas para a reurbanização da cidade. O intuito central da campanha de saneamento era acabar com o lixo acumulado pelas ruas e combater os principais transmissores de doenças fatais, os mosquitos e os ratos. Como bota abaixo, a desapropriação e demolição de cortiços para a abertura de novos espaços que teve como consequência os aluguéis mais altos e camadas mais pobres desalojadas se mudando para longe do trabalho, nos morros, promovendo a construção de favelas. A varíola é uma doença infecciosa causada por uma de duas estirpes do vírus da varíola, varíola major e varíola menor. É uma das doenças mais temidas, sendo fatal em 30% dos casos. Seus sintomas incluem febre, fadiga, manchas pela pele e, em alguns casos, cegueira. Em 1904, houve uma grande epidemia de varíola no Rio de Janeiro, e não havia remédio para seu combate, somente a vacina. A varíola não é apenas a doença para a qual foi desenvolvida a primeira vacina, antes mesmo do desenvolvimento da microbiologia, mas também é a primeira que foi erradicada por meio de ações de saúde pública em escala mundial, afirma a epidemiologista Rita Barradas Barata, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz, nascido em São Luís do Paraitinga, São Paulo, em 5 de agosto de 1872,
Assumiu a direção do Instituto de Toxicologia e trabalhou a fim de ampliar suas atividades para além da fabricação do soro antipestoso. O jovem bacteriologista teve que entender uma campanha sanitária de combate às principais doenças da capital federal, sendo elas a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Para isso, adotou métodos como o isolamento dos doentes, a notificação compulsória dos casos positivos, a captura dos vetores, mosquitos e ratos, e a desinfecção das moradias em áreas de foco. Em 1904, Oswaldo Cruz enfrentou sua maior oposição. No meio de um devastador surto de varíola, o sanitarista convenceu o presidente Rodrigues Alves a decretar a vacinação obrigatória de toda a população. Isso foi o estopim para o fato histórico, a revolta da vacina. Apesar das grandes dificuldades que passou, a luta contra as doenças ganhou reconhecimento internacional em 1907, quando Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo trabalho de saneamento do Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz ainda reformou o Código Sanitário e reestruturou todos os órgãos de saúde e higiene do país. No Brasil, o uso de vacina contra a varíola foi declarado obrigatório para crianças em 1837 e para adultos em 1846, mas essa resolução não era cumprida. Então, em junho de 1904, Oswaldo Cruz motivou o governo a enviar ao Congresso um projeto para reinstaurar a obrigatoriedade da vacina em todo o território nacional. Apenas os indivíduos que comprovassem ser vacinados conseguiriam contratos de trabalho, matrículas em escolas, certidões de casamento, autorização para viagens, etc. A nova lei foi aprovada em 31 de outubro e regulamentada em 9 de novembro. Isso serviu de catalisador para a revolta da vacina. O povo, já tão oprimido, não aceitava ver sua casa sendo invadida e ter que tomar uma injeção contra sua vontade. Assim, a população foi às ruas da capital da República protestar. Mas a revolta não se resumiu a esse movimento popular. Toda a confusão em torno da vacina também serviu de pretexto para a ação de forças políticas que queriam depor Rodrigues Alves. Políticos, militares de oposição e a população da cidade se opuseram à vacina, e a imprensa também não perdoava Oswaldo Cruz, dedicando-lhe charges cruéis e ironizando a eficácia do medicamento. Em 5 de novembro, foi criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. 5 dias depois, estudantes aos gritos foram reprimidos pela polícia. No dia 11, já era possível escutar trocas de tiros. No dia 12, havia muito mais gente nas ruas. E no dia 13, o caos estava instalado na cidade. Agitadores incentivavam a massa urbana a enfrentar os funcionários da saúde pública que, protegidos pelos policiais, invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força. Os mais radicais pregavam a resistência à bala, alegando que o cidadão tinha o direito de preservar o próprio corpo e não aceitar aquele líquido desconhecido. Paralelamente à revolta popular, aconteceu um movimento militar que tinha por objetivo derrubar o governo. O motim começou então a ser articulado, com previsão para vir à tona no dia 15 de novembro, quando um desfile militar comemoraria o aniversário da proclamação da República. A situação caótica da cidade fez com que o desfile fosse cancelado. Ao saber da revolta da escola militar, no início da noite, o presidente Rodrigues Alves se reuniu com os ministros da Guerra, o Exército, a Marinha, a Polícia e os bombeiros foram acionados para fortalecer a segurança do palácio. Quando os revoltosos liderados pelo general Travassos chegaram à Rua da Passagem em Botafogo, se chocaram com uma brigada de ataque enviada pelo governo. Em meio à escuridão, houve um tiroteio desorganizado que durou cerca de meia hora. Aos poucos, a notícia da retirada das tropas chegou ao Palácio do Governo. A escola militar foi bombardeada durante a noite por navios de guerra posicionados na boca da barra da Baía de Guanabara e na manhã do dia 15 foi ocupada. Os alunos foram presos e expulsos da escola, embarcados em navios e levados para portos da região sul do país. Após 6 dias desde o começo da revolta, a cidade do Rio de Janeiro se encontrava em um completo caos. As camadas populares saíram às ruas para enfrentar os agentes da saúde pública e a polícia.
Diversos bondes e monumentos foram depredados, havia uma grande agitação provocada pelos revoltosos e o centro da cidade podia ser comparado com uma cena de guerra. No dia 16 de novembro, para restabelecer a ordem na capital do país, o exército, a marinha e a polícia foram para as ruas e repreenderam o conflito. A revolta foi sufocada com grande violência, deixando um saldo de 31 mortos, 110 feridos e 945 prisioneiros. A maioria dos prisioneiros foram enviados para o Acre, onde cumpriram a pena submetidos a trabalho forçado. Em 1908, uma nova e violenta epidemia de varíola elevou o número de óbitos na cidade e a população correu para ser vacinada. Com os bons resultados da vacina, a população começou a perder o receio e percebeu que a vacinação era a solução para erradicar a varíola. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau! Muito bem, gente. Gostei. Você vê que interessante, né? Teve um outro grupo que apresentou a revolta da vacina e fez uma abordagem ali que fez essa transposição histórica, comparando com a pandemia, né? De Covid que a gente está vivendo na atualidade. E o grupo de vocês conseguiu enfatizar um outro aspecto, né? Que foi a crise política que foi desencadeada com a revolta da vacina, com a tentativa de golpe, com os movimentos ali de quem fez oposição, fazia oposição ao governo na época. Houve de fato, e vocês conseguiram fazer esse link. Aí, a revolta da vacina ela tem, né, várias nuances que dá para serem abordadas. E vocês vejam que interessante, né, que o grupo conseguiu trazer, inclusive, informações mais detalhadas, número de presos que foram conduzidos lá para serem aprisionados no Acre, sob trabalho forçado, né? Conseguiram trazer esse lado da revolta da vacina, que também é um pouco desconhecido. Gostei bastante. Você vê que a abordagem, né, do mesmo tema, dois grupos com ênfases distintas, e vocês conseguiram dar uma ênfase interessante, que é a questão política, né? A questão da crise política e do uso político que foi dado para a revolta da vacina, com todas as suas os seus detalhes, né? Alguns detalhes interessantes. Gostei bastante. Acho que foi um trabalho que trouxe informações novas. Por conta disso, a nota que eu vou dar para vocês, segundo o log B, é 10. Gostei bastante da apresentação e da ênfase que vocês deram para esse aspecto, que é um aspecto interessante, né? E o outro grupo que fez a apresentação conseguiu fazer ali, trazer essa transposição para hoje, a questão do uso, esse uso cretino aí de fake news com relação às vacinas, né? Que tem sido usados aí, que tem sido responsáveis aí por essa tragédia também que a gente está vivendo. E vocês conseguiram trazer essa questão política, que eu acho fundamental também pensar essa questão política, a crise que foi causada. Parabéns, gente. Gostei. Gostei bastante das informações que vocês trouxeram. Muito bem. Vamos lá. Seguindo. Segundo de redes agora, né? Tema epidemias e doenças transmissíveis, em particular a febre amarela, que é o grupo da Aline Schmidt. Das Schmidt, né? Aline e Amanda. Da Carolina, Thaís Cordeiro, tá com vocês. A hora que vocês estiverem preparadas, já tá tudo aí, pode deixar e eu fico mudo. Depois desse grupo, das Schmidt, da Carolina e da Thaís, vem os vacina lovers. Do segundo log A, revolta da vacina também é o tema, com Amanda, Eduarda, Emily, Beatriz, Giovana e Guilherme. Já podem deixar preparados aí também. Tá com vocês a palavra. Bom dia, gente. O meu grupo é composto por mim e pelas integrantes Amanda, Thaís e Carolina. O tema escolhido por nós foi epidemia de doenças transmissíveis, em particular a febre amarela e a malária. Vou começar explicando sobre o que são epidemias.
Epidemia é o número de casos de uma doença muito acima do esperado e não delimitada a um lugar. Dessa maneira, ela pode abranger-se por várias regiões, chegando a nível municipal, estadual ou nacional. A partir disso, podemos citar algumas doenças que foram epidêmicas no Brasil, sendo elas a febre amarela, que é um dos temas que iremos abordar no trabalho, a varíola, que atualmente está erradicada no mundo, segundo a OMS, a meningite, o sarampo e entre outras infecções. Inicialmente, será explicado sobre a febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida por vetores. Nesse caso, alguns mosquitos. Existem dois tipos de febre amarela, a urbana e a silvestre. A diferença entre elas é o tipo de mosquito que transmite o vírus. A febre amarela possui como agente etiológico um flavivírus que é transmitido por um mosquito contaminado. Em áreas silvestres, o principal transmissor do vírus causador da febre amarela é o mosquito do gênero Haemoglobus, enquanto nas áreas urbanas, o transmissor é o mosquito do gênero Aedes, tanto o Aedes aegypti quanto o Aedes albopictus. A transmissão da febre amarela em seres humanos é realizada através da picada dos mosquitos que estão contaminados pelo vírus. Os mosquitos que realizam a contaminação são do tipo Aedes aegypti, que estão localizados nas áreas urbanas, ou Haemoglobus sebeges, que estão localizados em áreas rurais ou silvestres, e que picaram anteriormente animais ou pessoas também infectadas, dessa maneira espalhando o vírus. Essa doença tem dois ciclos. No ciclo silvestre, os macacos são os principais hospedeiros do vírus, e as pessoas não vacinadas são hospedeiros acidentais quando frequentam essas áreas contaminadas. Já no ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica. Os sintomas da doença possuem duas fases e surgem aproximadamente 6 dias após a picada realizada pelo mosquito contaminado. Na fase aguda da doença, o indivíduo pode sentir dor de cabeça muito forte, febre acima dos 38 graus com calafrios, sensibilidade à luz, dores musculares generalizadas, náuseas, vômitos, aumento do batimento cardíaco ou palpitações e cansaço. A fase tóxica da doença amarela é caracterizada por outros sintomas graves, como olhos e peles amarelados, vômitos com sangue, dor abdominal intensa, sangramento do nariz e olhos. Existem muitas formas de se prevenir contra a febre amarela. A principal e mais recomendada é por meio da vacina. No Brasil, são recomendadas 2 doses dessa vacina, pois a mesma promove imunidade. Outras formas de se proteger são o uso de repelentes ao entrar em áreas rurais, o uso de telas mosquiteiras e evitar o acúmulo de água parada. Essa doença não possui um tratamento específico, apenas medidas para aliviar seus sintomas. Entre essas medidas, podemos citar que o doente fique de repouso, hidrate-se e tome os medicamentos indicados pelos médicos. Em casos mais graves, o paciente deve ir a uma unidade hospitalar para receber os devidos cuidados e limitar as complicações da doença, normalmente com soro e remédios na veia. Com o processo de desmatamento e o aumento de construções de medidas próximas às matas, isso tem gerado o aparecimento de epidemias de febre amarela. Em 2016, em Minas Gerais, o surto da doença teve 921 casos suspeitos e espalhou-se por 4 estados em 2017, sendo eles Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Tocantins. Houveram 161 casos confirmados e 60 óbitos, como mostra o mapa da esquerda. Estima-se que entre 2016 e 2018, os casos aumentaram e foram confirmados ao menos 2.251 casos da doença em humanos e 1.567 casos em macacos no Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde. Agora nós vamos falar sobre uma outra doença que também acontece aqui no Brasil, que é a malária. A malária é uma doença
infecciosa, ou seja, ela é causada por um micro-organismo. O micro-organismo que causa malária é um parasita do gênero Plasmodium. Existem 4 espécies que podem transmitir essa infecção, que é o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae e o Plasmodium ovale. Esse último, o Plasmodium ovale, acontece apenas em regiões da África. Aqui no Brasil, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium vivax são responsáveis pela maioria dos casos. E em 2011, o Plasmodium vivax foi responsável por aproximadamente 86% dos casos. A transmissão ocorre principalmente por meio de um vetor, que são os mosquitos fêmeas do gênero Anopheles infectados. Ou seja, um mosquito, ao picar uma pessoa que contém malária, se infecta dessa doença, e aí pode transmitir para outra pessoa conforme a pica. Mas outras formas de transmissão também pode ser pelo compartilhamento de seringas, transfusão de sangue e até mesmo também para o feto na gravidez. Os sintomas iniciais da malária costumam ser semelhantes ao de uma gripe. Por isso, é comum que o diagnóstico inicial do paciente seja feito de forma incorreta. Dessa forma, para que essa doença seja diagnosticada de maneira efetiva, é necessário que testes rápidos de sangue ou outros exames complementares sejam realizados. Entre os sintomas mais comuns, podemos citar a febre alta que vai e vem e que fica intercalando de 3 em 3 dias, calafrios, suor, fortes dores musculares, dor de cabeça, taquicardia, aumento do baço, cansaço e fraqueza, além de convulsões e vômitos em alguns casos. No momento, ainda não existe uma vacina para a doença. Entretanto, é possível evitá-la fazendo uso de mosquiteiros repelentes, utilizando roupas que protejam pernas e braços, colocando telas em portas e janelas de suas residências, implementando obras de saneamento básico para que seja possível eliminar os criadores do vetor e aplicando inseticidas em determinado intervalo de tempo. Geralmente recomenda-se que seja um intervalo de 7 dias. Além disso, pessoas que vão viajar para locais onde essa doença é comum precisam ingerir medicamentos antimaláricos. O tratamento da malária é feito através do uso de medicamentos antimaláricos. Porém, a dose utilizada depende da idade do paciente, do tipo de parasita que causou a doença e até mesmo dos sintomas apresentados pelo paciente. Entre os remédios indicados, podemos citar a cloroquina, a quinina, a primaquina e entre outros. Vale lembrar que essa doença infecciosa possui cura quando o tratamento é realizado de forma eficiente, mas quando o indivíduo demora muito para procurar o atendimento médico, desenvolve-se a malária grave e complicada, que acaba comprometendo os rins, o cérebro, o fígado e pode até mesmo levar à morte do indivíduo. A malária acontece principalmente nas zonas de trópicos e subtrópicos. Por isso, ela é considerada uma doença tropical e que tem o seu foco maior no continente africano, onde acontece o maior número de casos e também de mortes. Já no Brasil, essa doença está presente principalmente na região da Amazônia Legal. Então, na região do Acre, do Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Alguém sabe ou tem alguma ideia do porquê disso? É uma pergunta, Carolina? Sim, é uma pergunta. Não. Sim, alguém colocou aqui no chat. Porque lá chove muito, então fica água parada? E sim, gente, é por isso. Por conta das chuvas que são abundantes e frequentes, acontece por vezes o acúmulo de água, o que acaba funcionando como criadouro para os mosquitos, que são os vetores dessa doença. Bom, nesse trabalho nós falamos dessas duas doenças, a febre amarela e a malária, que tem uma transmissão parecida, né? Que acontecem por meio dos mosquitos. Então, é necessária a implementação de políticas públicas, né, que visem combater essas infecções e também, principalmente, os vetores. Então, a ida ao hospital, assim que se inicia os sintomas, também é muito importante, assim como evitar o agente. Por fim, gostaria de acrescentar que nós realizamos um quiz para ver se todo mundo conseguiu compreender o que foi explicado e para uma melhor interação. Ele possui somente 5 perguntas bem simples e vou deixar o link aqui no chat. Foi isso, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção. Muito bem, galera.
Tá aí o link do quiz, a galera pode acessar ali o link e responder lá o quiz do grupo. Gente, eu fiquei aqui, Carolina Alves, você tem uma boa voz, tem uma boa dicção, você pode treinar mais, viu, para fazer locução. Gostei da sua dicção, o tom da sua voz é uma voz agradável de ouvir, quase voz de locutora, muito bom. Gostei. Obrigada. Gostei, principalmente, que eu fiquei aqui vendo a apresentação de vocês, e aí fiquei esperando quando vocês mostrassem a forma de tratamento, se vocês iriam falar da cloroquina, essa maldita cloroquina aí que tem sido um inferno aí no combate à pandemia, né? Vocês viram vírus, febre amarela e um plasmódio, né? Um protozoário, a malária. Né? São dois vetores distintos. Portanto, a cloroquina, hidroxicloroquina e outros medicamentos são utilizados no tratamento de infecções ocasionadas por um plasmódio, né? Enquanto não há remédio para vírus. O único remédio para o tratamento de vírus é vacina. Existem remédios que amenizam aí os efeitos do adoecimento. Então, pela cloroquina que vocês indicaram ali para o tratamento da malária, eu vou dar 10, porque isso é um tema importante nesses tempos nossos aí, e vocês conseguiram trazer. Eu fiquei esperando ali, eu falei, eu quero ver se eles vão trazer o tratamento, se eles vão citar qual é o medicamento, que isso é importante para a gente desmistificar essas tolices, essas babaquices que a gente tem sido obrigados a ouvir há 1 ano e 4 meses, de gente oferecendo tratamento, medicamento para tratar a Covid-19 que não existe no mundo, né? O único medicamento que existe é vacina no braço, e ponto final, e comida na mesa. Esse é o tratamento para Covid-19. E as precauções, as prevenções que todos vocês já conhecem. Parabéns para o grupo pela abordagem, fizeram uma abordagem ampla, e especialmente essa questão do tratamento que eu gostei. E gostei da voz da Carolina Alves. Você podia investir nisso, Carolina. Muito bem. O pessoal aí do grupo Politizando o Tema, vocês vão ser a sequência. Eu coloquei na sequência por conta daquela intercambiar, né? Redes, segundo log A, segundo log B. Então, o próximo grupo nessa sequência vai ser os Vacine Lovers, e o próximo é o Politizando, que já pode, inclusive, ir preparando. Vacine Lovers, vocês estão ok? A gente está aqui, professor, tá ok. Bom dia. Bom dia. A hora que vocês quiserem. E aí eu vou mutar aqui o meu microfone. Obrigada. Tá. Olá, nós somos o grupo Vacina Lovers e escolhemos o tema A Revolta da Vacina de 1904. Nós escolhemos esse tema porque a gente acredita que ele tem muita relação com os dias atuais que estamos vivendo por causa da Covid-19. Nosso grupo é composto por Amanda Fética, Beatriz Chorban, Eduardo Haddad, Emily Barbosa, Giovana França e Guilherme Cavalheiro. A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro. No dia 10 de novembro de 1904. A revolta da vacina foi uma rebelião da população contra a vacina anti-varíola. As ruas do Rio de Janeiro eram imundas e com toneladas de lixo. Com toda essa precariedade, ratos e mosquitos começaram a ser mais frequentes, espalhando doenças perigosas como a peste bubônica e o vírus da varíola. Assim que o presidente Rodrigues Alves assumiu o governo em 1902, ele propôs reurbanizar e sanear a cidade, nomeando o engenheiro Pereira Passos para prefeito e o médico Oswaldo Cruz para diretor da saúde pública. E assim começou o plano para combater as doenças. A campanha de saneamento realizava-se com autoritarismo.
Ou seja, eles começaram a invadir as casas e vasculhar elas, sem ao menos explicar para o povo a importância da higiene ou da vacina. E naquela época, as pessoas, por falta de informações, eram ignorantes e pensavam que o ato de expor a pele dos braços para a vacinação acontecer era imoral. Além de que as pessoas acreditavam que quem se vacinava ficava com feições bovinas, já que a vacina era feita de um líquido de pústulas de vacas doentes. Essa insatisfação do povo contra o governo começou a se propagar, gerando assim a revolta da vacina. Com todo esse caos, os moradores ainda tiveram suas casas demolidas e foram desalojados, tudo por causa das novas construções que o governo havia implantado, como aumentar as ruas e avenidas. Quase uma semana após o início da revolta, em 18 de novembro de 1904, ela chegou ao fim. Neste dia, o governo decretou estado de sítio, ou seja, a obrigatoriedade da vacina foi suspensa. No fim do conflito, a lei da vacina obrigatória teve sua escritura modificada, tomando a aplicação optativa. Entretanto, quem não tomasse a vacina não poderia trabalhar, estudar ou casar, ou seja, a vacinação não deixou totalmente de ser obrigatória. A polícia e o exército foram convocados para reprimir as manifestações. Ao todo, a revolta da vacina levou à morte de 30 pessoas, 110 foram feridos, quase 1.000 foram presos e outras 500 pessoas foram deportadas ao Acre para trabalhar de modo forçado. Pouco tempo depois, em 1908, a varíola foi erradicada do Brasil e as pessoas passaram a se vacinar voluntariamente. O fim do conflito evidencia que o processo da saúde precisa ser acessível e feito de modo compreensível a todos, para que todas as pessoas saibam da importância dela e a saúde coletiva seja garantida de maneira democrática. Afinal, vemos traços da revolta da vacina nos dias atuais? Só existia uma diferença entre os casos: a forma como o governo lidou com a situação. Podemos ver algumas semelhanças entre a revolta da vacina e a atual crise da Covid-19. Uma delas é a indignação do povo. Como dito anteriormente, em 1904, com a vacinação obrigatória e com o auxílio da força policial, a população se sentia vulnerável. Sem qualquer diálogo por parte dos governantes, o povo se via sem informação, o que fazia com que criasse 1001 teorias. Isso é uma das coisas que vemos repetindo, a falta de informação. Um exemplo foi o atual presidente da República ficar fazendo propaganda da cloroquina, um medicamento que não tinha comprovação científica nenhuma de que funcionaria contra a Covid. Ele ignorou e-mails de compra de vacina, além de também não dar apoio à própria rede nacional de vacinação, no caso, o Instituto Butantan. Essa questão de má representação durante a crise foi uma coisa que aconteceu tanto em 2021 quanto em 1904. Sobre o nosso atual presidente, se ele tivesse informado corretamente a população, com toda certeza os números de mortes não estariam passando de 400 mil vidas, todas perdidas para a Covid-19. E vamos para algumas curiosidades. Em 22 de junho de 2018, Nicolau Savchenko publicou o livro A Revolta da Vacina, Mentes Insanas em Corpos Rebeldes. A revolta da vacina foi considerada pela imprensa como a mais terrível das revoltas populares da República. Em 1907, Oswaldo Cruz recebeu a medalha da Exposição de Higiene do século XIX do Congresso Internacional de Higiene e Demografia.
isso, gente. Nosso trabalho sobre a revolta da vacina chegou ao fim e agradecemos pela atenção. Tchau, tchau. Muito bem. Pô, vocês conseguiram usar aí o recurso tecnológico, né, na apresentação dos slides de forma muito interessante. Os slides ficaram muito bons, né? Deu movimento, a qualidade ficou boa, e isso foi interessante. E trouxeram o tema, inclusive fizeram o link aí com a situação atual também, que eu acho isso muito importante. E trouxeram referência bibliográfica, né? O Nicolau Tchevchenko, ele foi muito lido aí na minha área, né? Na área da educação física aí durante muito tempo. É um historiador que trata muito dessa questão dos corpos, né? Da maneira como se constituiu essa questão do domínio dos corpos no Brasil, especialmente. E achei interessante que vocês trouxessem o Tchevchenko. Ele é um autor, um historiador importante aí nessa questão da revolta da vacina, uma referência bibliográfica. Gostei muito do trabalho de vocês, acho que vocês conseguiram usar o recurso tecnológico em favor de vocês, né? Trouxeram o tema, deram conta do tema revolta da vacina, né? E conseguiram fazer esse link também. Gostei bastante. Parabéns para vocês. Mais um 10. Gostei, o 10 pelo uso do recurso tecnológico e pela bibliografia que vocês trouxeram do Nicolau Tchevchenko. Eu achei importante. Eu tinha citado aqui o professor Sidney Chalub, tem também o Boris Fausto, né, que são duas referências aí nessa questão, e vocês trouxeram o Nicolau Tchevchenko, que tem esse trabalho também que é extraordinário, aí que ele fez sobre a questão da revolta da vacina. Parabéns para o grupo. Parabéns para o grupo. Nota 10. Bom, muito bom. Gente, só que são 11... Que horas são agora? 11... Se o computador ajudar, 11h30, são 11h30, né? Até agora se apresentaram 6 grupos, né? 5 grupos com esse agora que foi os Vaccine Lovers. O próximo grupo é Politizando, né? Com o tema Ministério da Saúde, criação do Ministério da Saúde, que é um tema também importante, que é do segundo de redes. Nós temos ainda, depois desse grupo, nós temos mais o grupo 7, né, que é a revolta da vacina do segundo log A, o segundo log B... Professor, agora não seria, tipo, o segundo log B? Porque agora foi log A, aí para seguir a sequência? Segundo log A, o segundo de... Então, é que foi o segundo, agora o segundo log A, né? Você está certa. Então, pela sequência, seria o segundo log B, né? O grupo do grupo aí, revolta da vacina também é o tema. É o que eu quero conversar. Professor, é porque o senhor cortou a gente ia ser antes do grupo de redes. Você está certa, Mariana, foi por isso que eu coloquei aqui mesmo. Vocês tinham colocado lá em cima e eu não... Foi entrando e eu acabei pulando, por isso que eu coloquei na sequência o Politizando aí, o grupo, né? Então, eu só quero ver uma coisa com vocês aqui, o seguinte, ó. São 11 horas, são 11h30 agora, a nossa previsão é até meio-dia. Então, o que a gente vai fazer? Eu tinha programado com vocês, planejado inicialmente lá, quando a gente determinou o trabalho em grupo, que a gente faria hoje e amanhã, né? Amanhã é sábado, dia 26. Eu estou achando que esse negócio de manter no sábado é desnecessário. Nós podemos manter, assim, a gente vai botar um teto, então, até meio-dia. Quando for meio-dia, a gente encerra. Os grupos que não conseguiram fazer a apresentação, a gente faz na próxima sexta-feira, né? Até 1h, Vitor, você está propondo que a gente faça até 1h? O que vocês acham? Ele está propondo até 1h. Professor, é que assim, eu não sei, eu precisaria que alguém de segundo rede, segundo log B falasse, mas segundo log A só tem compromisso às 2h55, que seria o atendimento de sociologia. Entendi. Matemática, na real.
Mas eu acho que fica muito extenso, gente. Eu acho que fica muito extenso. É verdade, gente, porque, tipo assim, atendimento eu não tenho, mas eu não estou na minha casa, eu precisaria sair meio-dia, que era o horário que o professor falou. Eu acho que a gente força muito aqui, passando do meio-dia. Não tem problema, a gente continua na semana que vem, na sexta-feira, porque Não, vai dar... tudo bem, eu só dei a opção porque, tipo, achei que a galera ia querer que fizesse tudo hoje, mas tudo bem. Não, eu entendo, mas eu acho que força muito, acaba ficando muito repetitivo aqui também, e aí vai ficando cansativo, né? Porque aí vai dar a metade, exatamente a metade, até meio-dia dá a metade, aí sobra a metade dos grupos para semana que vem. Aí eu acho que... Professor, eu sou do grupo do João também, que ele não vai poder ficar até tipo, mais de meio-dia, e também na próxima semana todos nós do grupo a gente vai ter compromisso. Então, por isso que a gente já queria apresentar logo, ou sei lá, enfim, por isso que eu tô só falando, porque a gente não vai conseguir vir na próxima. Qual que é o grupo mesmo? É o da revolta da vacina, do segundo log B. Segundo log B, né? Ele tá na sequência aqui, deixa eu ver. Revolta da vacina, segundo log A... Segundo log B, revolta da vacina também, é o 8º. Então, ó, pela ordem agora, é politizando, né? É sobre o Ministério da Saúde, que é do Segundo de Redes, que é a Ana Beatriz, Caroline Tavares, Giovana Miranda, Joyce Jardim, Lucas França, Mariana Fracaroli e José Eduardo. Aí, na sequência, vem a revolta da vacina do segundo log A, né? Que está na sequência. E aí, depois, vem o segundo log B, né? Que é o grupo de vocês. Vamos tentar aqui tocar e vamos tentar fazer até fechar no grupo do grupo, né? Na revolta da vacina, que é o grupo 8. Então a gente tenta fechar até esse grupo. Pode ser assim? Aí os outros ficam para semana que vem. Pode ser assim, professor, gente? Mas será que dá para a gente conseguir apresentar até meio-dia? Tipo, eu sou do grupo da Gisele e também do João. Vamos tentar aqui, vamos seguir, vamos tentar. Porque a gente realmente não consegue dia 2, aí seria complicado pra gente. Tá, vamos tentar. Qual é o último grupo? É o grupo. O grupo do grupo, do segundo log B, que é o tema revolta da vacina, Gisele, Natália, João, Maiara e Yasmin. Seria o último grupo. Vamos tentar aqui, aí quem não puder ficar, paciência. Mas vamos lá, então. O próximo grupo é o politizando, é isso? Politizando. Tá tudo pronto aí, gente? Sim, prof. Se você quiser, pode deixar eles apresentarem primeiro, por eles terem compromisso e não poderem ficar por a gente de boa. Olha, se vocês topam, então pode ser. Vocês estão prontos já aí? A gente tá sim, professor. Qual que é o grupo? É o grupo do grupo, da revolta da vacina. É o 8, né? Grupo do grupo. Ok. Isso. Então, vamos lá. Vou apresentar meus slides aqui. Peraí, só um minuto. Com vocês. Aí depois, na sequência, vem o grupo que cedeu a vez. Gente, só um instante. Gente. Tudo bem, professor. Não, pode seguir, eu só vou pegar um negócio aqui, peraí. Beleza. Agradecendo de novo ao pessoal que se deu aí. Obrigada, gente, porque não ia dar mesmo. Mas, enfim, só para apresentar nosso grupo, a gente vai falar também sobre a revolta da vacina. Os integrantes do grupo sou eu, Gisele, a Maiara Cristina, o João Vitor, a Natália e a Yasmin Spínola. Bom, a gente vai falar da revolta... Será que eu tenho que esperar o professor voltar? Oh, meu Deus. Espera ele voltar, que aí continua, porque o professor não... Ele não vai ouvir. Boa. Ah, tá. Desculpa. Então, eu tô ouvindo. Eu tava aqui só... Nós vamos falar... do interfone. Então tá bom. Continuando, a gente vai falar sobre a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. E por que essa revolta aconteceu? Ela ocorreu por conta da insatisfação do povo, que protestou contra a lei da vacinação obrigatória que tinha na época por conta da varíola, e também contra os serviços públicos prestados,
Como eu disse, a vacina contra a varíola foi a responsável por essa revolta. Falando um pouquinho sobre a varíola, para dar um contexto, ela é uma doença infecciosa, né, por um vírus, o vírus da varíola. Eu não peguei o nome científico, mas ela é considerada erradicada pela Organização Mundial da Saúde desde os anos 80, porque teve uma grande campanha de vacinação pelo mundo inteiro, então ela foi considerada erradicada. A transmissão dela ocorre por meio do contato com o vírus, seja por pessoas infectadas, objetos, enfim. No geral, os sintomas iniciais da varíola são similares ao da gripe. Elas incluem, febre, dor de cabeça, mal-estar, dores musculares. Depois o vírus ele se espalha pelo corpo, ele surge manchas vermelhas pela pele, e depois essas manchas elas evoluem para pústulas, que são umas bolhas, umas erupções na pele, como está na foto. Eu não coloquei muita foto, gente, porque é muito agoniante, então, enfim. Enfim, a varíola ela não tem cura e nem tratamento para aliviar os sintomas, até porque ela é causada por um vírus, e também não tem nenhum medicamento para evitar essas pústulas. Então, a única forma para prevenir a doença é a vacinação, por meio da vacinação. Bom, um outro fato também é que ela é a primeira vacina criada, assim, né? E ela foi criada pelo Edward Jenner, que ele reparou que as pessoas que ordenhavam vacas, elas não eram contaminadas pela varíola. E aí ele começou os testes dele e criou a vacina contra a varíola. A gente vai explicar um pouco mais sobre essa vacina depois. Seguindo, o protesto também era contra os serviços básicos de utilidade pública e a insatisfação pelas campanhas de saneamento básicos comandada pelo médico Oswaldo Cruz. E também era contra as obras de reformas urbanas do prefeito da época, Pereira Bastos. A grande quantidade de lixo acumulado pelas ruas do Rio de Janeiro causou a proliferação do vírus da varíola e também dos ratos e mosquitos, que são os transmissores de doenças graves, como febre amarela e a peste bubônica. Essas doenças provocaram a morte de muitas pessoas anualmente. Em 1904, chegava a 1.800 o número de internações devido à varíola no Hospital São Sebastião, no Rio de Janeiro. Porém, mesmo com essa grande quantidade de casos, as camadas populares rejeitaram a vacina, que consistia no líquido de pústulas de vacas doentes. Vocês sabem mais ou menos o que são pústulas? Ou têm uma ideia, imagino? Então, pústulas são mais ou menos espinhas que eles acabavam retirando o pus dessas espinhas para fabricar essas vacinas. E aí, vocês tomariam essas vacinas? Tipo, com essa procedência? É loucura, né, pensar nisso. A intenção principal e de extrema importância da campanha de Oswaldo Cruz era eliminar os sacos de lixos acumulados pela cidade para combater os transmissores das principais doenças que atormentavam a população naquela época. A reurbanização do Rio de Janeiro, no entanto, sacrificou as camadas mais pobres da cidade, que foram desalojadas, pois tiveram suas casas e cortiços demolidos. A população foi obrigada a mudar para longe do trabalho e para os morros, incrementando a construção das favelas. Como resultado das demolições, os aluguéis subiram de preço, deixando a população cada vez mais indignada. Outro fator pioneiro para a revolta aconteceu porque a população achava a ideia de ser vacinada com esse líquido muito estranha, e ainda existia um boato de que quem se vacinava ficava com feições bovinas. No dia 31 de outubro, depois de um intenso debate no Congresso, a nova lei de vacinação obrigatória foi aprovada e a população não teve acesso nenhum à informação de alerta e esclarecimento sobre a vacina. Também não teve acesso à informação sobre higiene e até mesmo maneiras de se prevenir, ficando assim mais indignada, o que serviu de incentivo para o episódio Revolta da Vacina. No Brasil, o uso da vacina contra a varíola foi declarado obrigatório por todo brasileiro acima de 6 meses de vida. E em junho de 1904, Oswaldo Cruz motivou o governo a enviar ao Congresso um projeto para reinstaurar a obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional. Após os indivíduos
Apenas os indivíduos que comprovassem a vacinação, que estar vacinado, conseguiriam um contrato de trabalho, matrículas de escola, certidões de casamentos, autorização para viagens e basicamente qualquer outra coisa. Agitadores incitavam a massa urbana a enfrentar os funcionários da saúde pública, que, protegidos pelos policiais, invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força. Os agitadores mais radicais pregavam a resistência à bala, alegando que o cidadão tinha o direito de preservar o próprio corpo e não aceitar aquele líquido desconhecido. O povo, já tão oprimido, não aceitava ver sua casa invadida e ter que tomar uma injeção contra a vontade. O descontentamento se generalizou, somando aos problemas de moradia e ao elevado custo de vida. As camadas populares do Rio de Janeiro saíram às ruas para enfrentar os agentes da saúde pública e a polícia. O centro do Rio de Janeiro foi transformado numa praça de guerra com bondes derrubados, edifícios depredados e muita confusão na Avenida Central, que é a atual Avenida Rio Branco. A revolta popular teve o apoio de militares que tentaram usar a massa insatisfeita para derrubar, sem sucesso, o presidente Rodrigues Alves. Bom, dando um desfecho sobre a revolta da vacina, esse movimento rebelde foi dominado pelo governo, que prendeu e enviou algumas pessoas para o Acre. Em seguida, a lei da vacina obrigatória foi modificada, tornando facultativo seu uso, ou seja, opcional. Houve alguns mortos e centenas de presos que foram enviados para a Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Muitos foram deportados para o norte do país. E além de muita destruição na cidade, mais tarde, a campanha de vacinação conseguiu erradicar a varíola do Rio de Janeiro. Graças a Deus. Bom, gente, essa foi nossa apresentação. Muito obrigada pela apresentação de vocês. E é isso. Obrigada. Muito bem. A qualidade dos slides também tá ótima, né? Vocês quase que fizeram um quadrinho aí, uma história em quadrinho da revolta da vacina, né? E pela qualidade dos slides. E a ênfase, vocês vejam, né? Acho que a terceira apresentação que fala da revolta da vacina aí, que vocês fizeram, e uma ênfase na vacina, né? Na ênfase com ênfase na vacina em si, que era uma vacina diferente, né? No início, essa vacina, a gente vai ter aula sobre isso, né? Mas já traz aí a vaca que vocês trouxeram lá até bonitinha, né? Ficou ali. E era uma vacina diferente, né? Que fazia um corte aqui, e aí colocava o líquido, né? No início, essa vacina contra a varíola. Interessante. Trouxeram a ênfase aí na questão das pústulas, e vocês vejam, 3 abordagens, né? Cada abordagem com a ênfase de vocês foi em cima da vacina. E gostei muito da qualidade dos slides que vocês produziram, né? Talvez pudesse explorar um pouquinho mais aí o tema, mas pela qualidade da apresentação também eu dou um 10 para vocês. Bem, gostei da qualidade. Que bom, né? Vocês dominam aí os slides. Esse slide, qual é o nome desse? Vocês fizeram isso em PowerPoint? O que foi que vocês utilizaram? Eu passo os slides pelo Canva, é uma plataforma. Canva, né? Isso, e é boa porque a gente tem um e-mail institucional, dá para fazer um cadastro e a gente tem acesso a todas as funções do site, que se for entrar por outro e-mail é limitado. Ah, que ótimo, Gisele. Gostei muito, a qualidade da apresentação ficou ótima. No Canva, que bom saber. Muito bem. Esse foi o grupo, é isso, né? Isso, prof. Muito bem. Então, vamos voltar aqui para o grupo que cedeu a vez para vocês, que é o tema Revolta da Vacina também, do segundo Log A, com o Carlos Rabelo, a Ana Flávia, a Ana Clara, o Everson e o Gabriel Bastos. Professor, foi politizando que cedeu a vez para eles. Foi politizando? Eu já estou ficando confuso aqui, então. Cadê? Não, tá politizando. Que era, tá certo, estava lá em cima. Isso mesmo. Tá bom. Então é o politizando. Aí na sequência, então, vem o do segundo Log A.
Tá? Também revolta da vacina. Então, eu politizando agora com o tema a criação do Ministério da Saúde. Tá ok já aí? Sim. Então, eu passo para vocês a bola. Tá aberto, pode começar o que vocês quiserem. Eu vou mutar aqui o meu microfone. Bom dia, gente. Eu sou a Joyce, do Segundo Redes, do Grupo Politizando. Hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês do Ministério da Saúde. Mas antes de passar o vídeo que a gente produziu, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. E eu peço que vocês falem no microfone, porque eu não vou conseguir ver o chat. Vocês sabem o que é o Ministério da Saúde ou qual a função que ele tem? Mais ou menos. Não. Não. Nenhuma ideia? Sei lá, além de tentar ver algumas coisas da saúde do país todo, eu acho que é isso que eu tenho de ideia. Eu só acho que é pra saúde mesmo. Só sei que é pra isso. Tá bom, gente. Basicamente, bem resumindo, seria isso. Mas eu vou mostrar para vocês a definição que a gente tirou do próprio site deles. Então, esse Ministério da Saúde é um órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização e elaboração de políticas e planos públicos para prevenção, promoção e assistência à saúde de todos os brasileiros. A sua função é dispor de condições para a recuperação e promoção da saúde de toda a população, controlando doenças endêmicas e parasitárias, reduzindo as enfermidades e melhorando a vigilância em saúde, tentando assim fornecer uma melhor qualidade de vida para todos os brasileiros. Agora que você já tem mais ou menos uma ideia do que é o Ministério da Saúde e qual é a sua função, eu vou mostrar para vocês o vídeo que a gente produziu. E depois, no final, o Lucas volta para fazer a finalização. O grupo Politizando, formado por Ana Beatriz, Caroline Tavares, Giovana Miranda, Joyce Jardim, Lucas França, Mariana Fracaroli e José Eduardo, apresentam Ministério da Saúde. Você deve ter notado que, atualmente, as notas divulgadas aos brasileiros com a assinatura do Ministério da Saúde têm se tornado cada vez mais complicadas. Isso porque, com a Covid-19, todas as orientações destinadas à população sobre prevenção, como se portar e sobre medidas de isolamento orientadas pela OMS foram adaptadas para a realidade brasileira com a ajuda do Ministério da Saúde. Mas, afinal, o que é o Ministério da Saúde? Por que ele é tão importante? Neste vídeo, responderemos todas essas questões, mostrando um pouco da história e motivação para a criação deste ministério no Brasil. Iremos dar início, então, aos antecedentes. Bom, a saúde pública no Brasil passou por alguns períodos específicos, começando pelo período colonial, onde não existiam políticas públicas voltadas diretamente para a população. E os colonizadores, por sua vez, com maior poder aquisitivo, eram tratados por médicos portugueses. Por outro lado, os escravizados, como negros e índios, os quais muitas vezes eram contaminados por doenças de homens brancos vindos de Portugal, eram dependentes da caridade dos próprios meios para se tratar. Naquela época, uma das poucas opções de atendimentos a negros e índios eram as Santas Casas de Misericórdias, ligadas à Igreja Católica, que a partir de doações conseguiam se manter. Então, em 1808, com a chegada da família real no Brasil, surgiram os primeiros cursos de medicina na Faculdade da Bahia. Durante o Império, foi criado o Instituto Vacínico, em 1846. E também algumas leis importantes, como a Lei da Junta Central de Higiene Pública, criada em 1850, com o objetivo de controlar a tuberculose, malária e a febre amarela. O Brasil se tornou república em 1889. No início do século XX, as cidades não estavam preparadas e não tinham noções de saneamento básico. Sendo assim, eram um centro de propagação de doenças. O governo da época tomou algumas medidas para tentar solucionar esse problema, e foi nessa época que o médico Oswaldo Cruz foi responsável por campanhas de vacinação obrigatórias da população.
Com isso, criou-se na população uma ideia de que a vacinação era um risco, pois achavam que seria uma forma de matá-los. Isso porque não ficou claro para boa parte dessas pessoas qual era o real motivo das vacinas, que se deram de forma obrigatória e autoritária. Esse descontentamento generalizado da população gerou um movimento que ficou conhecido como Revolta da Vacina. Depois disso, as vacinas deixaram de ser obrigatórias e se tornaram facultativas. Quando falamos de saúde pública no Brasil, não podemos deixar de falar sobre Oswaldo Cruz. Ele é uma ilustre figura na história da saúde do país. É paulista, mas teve sua formação no Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz foi médico e pesquisador. Se especializou em bacteriologia no Instituto Pasteur de Paris. Depois de estudar na Europa, voltou ao Brasil e dedicou-se a combater a peste bubônica. Em 1903, foi nomeado diretor-geral da Saúde Pública, cargo que atualmente corresponde ao ministro da Saúde. Bom, agora que você já sabe um pouco mais sobre o histórico da saúde pública no Brasil, vamos falar sobre a história do Ministério da Saúde em si, entender melhor sua criação e objetivo. Em 1920, para coordenar melhor as ações sanitárias, foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, o DNSP. Esse departamento estava subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, ou seja, ainda não havia um Ministério da Saúde no Brasil. A partir da Era Vargas, que durou de 1930 a 1945, aconteceram mudanças significativas na maneira de governar no Brasil. Em 1930, após Getúlio Vargas tomar o poder e dar início ao processo de centralização política e estruturação do Estado Nacional, surge junto com outros ministérios então criados, o Ministério da Educação e Saúde Pública, o MESP, e 7 anos depois passou a ser Ministério da Educação e Saúde, o MES. Esse ministério tinha o objetivo de reforçar a capacidade de intervenção e coordenação governamental das ações de saúde em todo o território nacional. Havia noção, por parte do governo, de que o Brasil não iria crescer e nem se desenvolver caso continuasse a ter uma população sofrendo com tantas enfermidades. A estrutura do MES, Ministério da Educação e Saúde, é constituída pelo Departamento Nacional de Educação, o DNE, e pelo Departamento Nacional de Saúde Pública, o DNSP. Ao longo de toda a década de 1940, o projeto de um ministério específico para a saúde voltou por diversas vezes a ser tema de debates no interior da arena política. A partir de 1945, com o fim do Estado Novo Varguista e a redemocratização, o aumento dos debates em torno da criação desse ministério pode ser entendido como a continuidade de um movimento que tinha entre seus principais defensores médicos e sanitaristas em atividade no setor público. Os serviços nacionais de combate às endemias reforçaram as argumentações de médicos e sanitaristas de que o subdesenvolvimento e a pobreza poderiam ser superados com a criação de um ministério específico para a saúde, desvinculado da educação, e que esse novo ministério deveria ser comandado por um especialista na área da saúde e contar com maiores recursos orçamentários para promover as políticas sanitárias. O Ministério da Saúde do Brasil foi criado no dia 25 de julho de 1953, pela Lei nº 1920, assinada pelo presidente Getúlio Vargas, e é regulamentado pelo Decreto 34.596, de 16 de novembro desse mesmo ano. O órgão foi um desmembramento do então Ministério da Educação e Saúde em 2 ministérios separados, um só para a saúde e outro para a educação e cultura. A partir da sua criação, essa nova entidade ficou responsável pelas atribuições que eram do Departamento Nacional de Saúde, com a proposta de centralizar as políticas do setor e estruturar melhor as respostas aos diversos problemas sanitários de toda a nação. Também não podemos deixar de lembrar que 3 anos depois, em 1956, pela Lei nº 2.743, surgiu o Departamento Nacional de Endemias Rurais, cuja função era o combate a doenças específicas, como a febre amarela e a malária. O Ministério da Saúde passou por diversas reformas na estrutura. Entre elas, está a de 1974, quando se formou a Secretaria Nacional de Saúde. Após a década de 80,
Com a Constituição Federal de 1988, ficou determinado o dever do Estado em garantir saúde a toda a população, e então foi criado o Sistema Único de Saúde, popularmente conhecido como SUS. O que aprendemos neste vídeo? Neste vídeo, aprendemos que o Ministério da Saúde no Brasil corresponde ao setor governamental responsável pela administração e manutenção da saúde pública do país. Além disso, conhecemos sua história e o motivo pelo qual ele foi criado. Chegamos então ao fim do vídeo. Esperamos que tenham gostado e que tenha ficado clara a importância que esse órgão possui para toda a população. Fonte de pesquisa: site Politize, site History, site do Governo Federal, canal Outro Lado da História, entre outros. Créditos finais: pesquisa e roteiro: Ana Beatriz Santos, Caroline Tavares, Joyce Jardim. Design: Giovana Miranda, José Eduardo, Lucas Emanuel França. Edição: Mariana Fracaroli. Produção e narração: toda a equipe. O grupo Politizando agradece sua atenção. Se proteja, cuide sua saúde, use máscara, valorize a ciência e, se possível, se vacine. Vocês estão impossíveis, gente. Vocês estão impossíveis. Muito bacana. Muito bacana. Vocês conseguiram trazer aí os antecedentes, né? Que é o movimento de reforma sanitária brasileira, que atravessou ali a primeira metade do século XX e culminou na década de 50 e 53 com a criação do Ministério da Saúde. Muito bacana o trabalho que vocês fizeram de pesquisa, de concatenação, né, dos fatos históricos. Está ali, inclusive, a revolta da vacina. Achei o trabalho muito preciso. Vocês foram ótimos, vocês estão impossíveis. Quer falar? Licença, é que tem a finalização ainda. Ah, não acabou? Então, não. Mas pode continuar. Ah, perdão. Então, bom dia a todos. Sou Lucas França, integrante do grupo Politizando. Estou aqui para complementar o vídeo que acabaram de assistir, trazendo alguns pontos de reflexão junto de uma observação. Então, vocês sabem qual a missão desse órgão? Se puderem abrir o microfone, agradeço. Não. Nenhuma ideia? Não tenho nada em mente. Ok, então. A sua missão é promover a saúde da população mediante a integração e a construção de parcerias com os órgãos federais, as unidades da federação, os municípios, a iniciativa privada e a sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o exercício da cidadania. E por fim, as tais reflexões. O que você espera desse órgão? Qual a importância que ele possui para a sociedade brasileira? E ele realmente cumpre com o que promete? Agradecemos a todos pela presença e participação. Desejamos a vocês um ótimo dia. Agora finalizou? Agora acabou, professor. Muito bem. Gostei muito, gente. Vocês foram... seguiram uma lógica, né? Tem uma lógica aí, conseguiram trazer um pouco do histórico aí. Gostei do trabalho de vocês de pesquisa. Gostei ali das carinhas de vocês lá no slide, né, como os mentores intelectuais aí, os produtores desse trabalho. Gostei bastante. Vocês veem como a gente aprende, né, também nesses processos de pesquisa, né. Gostei. Pela pesquisa, o conjunto da obra de vocês, eu dou 10 também. Gostei muito do trabalho. Deram conta da proposta de trazer a história da criação do Ministério da Saúde e ainda trazendo os antecedentes, né? que é um trabalho que exige mais pesquisa e atenção. Muito bem. Bom, são meio-dia. Vamos mais um grupo? O grupo... e aí seria o último, né? O segundo log A, que é o tema Revolta da Vacina também, com Carlos Rabelo, Ana Flávia, Ana Clara, Everson Fernando, né, e Gabriel Bastos. Pode ser? Deixa para sexta, Carlos? O que vocês acham?
Uai, então a gente encerra, vai ficar faltando. Então, ó, do segundo log A, bom, eu só vou trocar aqui, então vai ficar faltando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Vão ficar faltando, que é basicamente a metade dos grupos de hoje. E então fica para sexta-feira. Ó, a qualidade dos trabalhos está ótima, gostando muito, alguns me surpreendendo, qualidade das informações, qualidade da pesquisa, qualidade dos slides, qualidade do vídeo, muito bom, estou gostando bastante. Pode mandar o link pelo do Drive, pode sim, manda para mim, ó, manda nesse e-mail, ó, vou deixar aqui do Gmail, tá? Manda para mim. Ô, professor, quem fez a apresentação aqui em slide não precisa mandar o slide, né? Você deixou lá no Moodle? Ah, então é para enviar no Moodle? Se puder, vai um só integrante do grupo e deixa lá no Moodle, na página que tem lá um link tem lá um tópico para inserir. Fica lá o registro. Mas, de qualquer maneira, eu já fiz aqui, já tenho os dados do grupo, da apresentação. Então, gostei muito. Parabéns para vocês. Boa sexta. Gostei muito da pesquisa, do trabalho que vocês têm feito. Bom final de semana, se cuidem, tá? E até sexta que vem. Até, tchau. Tchau e parabéns para todo mundo que se apresentou. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom. Tchau, professor. Bom final de semana. Para você também. Abraço, Luquite. Tchau, Ana Beatriz. Tchau, Joyce. Professor.